Então, a galera que tinha medo de fazer dinheiro, porque sempre teve essa história, né? Jornalista passa fome, Uhum. sempre teve essa história. Não faz jornalismo, até por conta também de problemas de lado político, porque a Sim. galera que é mais rústica tem um preconceito com o jornalismo. E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara que acompanha o Casemiro, ele tem um sonho de ser o Casé, ele tem um sonho de ser o Beltrão, ele tem um sonho de ser aqueles caras. Porque é um conteúdo que mexe com a massa, mexe com o povo e é uma parada muito diferente. Então, pra mim, sempre foi um sonho. Eu olhava o futebol como uma oportunidade de falar assim, irmão, vou viver do meu sonho. Pô, imagina, vamos dizer que eu torça ou pro Vasco, ou pro Botafogo, ou pro Flamengo, ou pro Uhum. Fluminense, ou pro Corinthians, ou pro Palmeiras, que eu torça pra qualquer time. Cara, imagina eu estar ali, um exemplo, sou torcedor do Palmeiras, eu tô ali pra acompanhar o meu time numa cobertura, o meu trabalho é viver o meu time, e tem gente que vive disso. Hoje você tem o Flazoeiro no Flamengo, você tem o Sim. canal do TEF no Botafogo, no Vasco você tem o Mário Coelho, no Fluminense o Dezão, o Gabriel Amaral. Então, você vive em prol do seu clube. Então, acho que esse era o meu grande sonho. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, era muito apaixonado no meu time, e queria viver o futebol. E aí entra esse parâmetro de você saber dividir e aprender a dosar a paixão. Porque o torcedor é passional. Então você Uhum. entra amando muito o seu time, só que você tem que começar a aprender a amar o dos outros também. Pô, Que mas tu aí entra a falou. ética, né? Do Mas essa daqui jornalismo. é só ética mesmo, porque o Casé, de certa forma, ele vai pro lado contrário. Ele fala: olha, não tem como a gente não ser Mas, passional, mas, então vamos falar qual é o nosso time, vamos botar a mas camisa. aí foi o que ele falou aqui. É o entretenimento. Entra na atual geração também, né? É, Há quanto tempo você aguardou pro Galvão falar o time dele? pô, praticamente a vida toda, Você né? chutava o time dele. Chutávamos, É. claro. Todo mundo chutava o time dele pela emoção que ele transmitia. E muitas das vezes Mas as ele é pessoas bem erravam. profissional, né? É. Porque ele é Exato. muito bom nisso aí. Gente, o Lédio Carmona. O Lédio assumiu tem 3 meses atrás que é Sim, Vasco. sim. O Lédio tem mais de 30 anos de carreira, gente. Então, assim, é um cara que é consolidadíssimo no Sim. jornalismo, que demorou praticamente 25 a 27 anos pra assumir o time dele. Então, hoje a geração é muito mais. O Casé fala, mas sabe por quê? O Casé não vai correr risco de ser agredido na rua, por exemplo, porque ele é um cara que tem a paixão do povo. Você entende? Agora, é muito complicado. Você pega um exemplo, o Flazoeiro. Se você soltar no meio da torcida do Vasco, ele corre um risco. É esse parâmetro que eu te trago, porque o Casimiro é muito mais entretenimento, é o que ele falou. Justamente. É a comédia, é a graça, é o jornalismo informal. O Casé trancou a faculdade, né? Vocês sabem disso, né? Ele era da faixa, ele começou a estagiar e quando veio a pandemia ele largou de mão e aí hoje em dia ele não é formado, mas tem a terceira maior emissora a segunda maior emissora de transmissão independente do mundo, né? É a Casé TV. Então assim, é absurdo. Na Mas o época, sonho foi mais ou menos na isso. época que eu fazia jornalismo, eu quase fiz lá, estágio lá no Esporte Interativo. Ia fazer com eles na época. O maior berço do Sim. jornalismo, da Que nova lá eles geração. abraçavam todo mundo, mas era aquilo também, né? Você chegava, irmão, não tem hora pra sair, não tem almoço, não tem isso, não tem aquilo. Você Talvez vive pra seja o aquilo. problema do jornalismo que ele estava mencionando, né? Você acha que tem esse problema, um pouco de não ter hora, não ter lugar, e você meio que vive de PJ também, não de CLT. Como que é essa questão? A minha namorada tá ali, né? Eu acho que ela pode falar um pouquinho de como funciona. Meus pais também sabem como é o dia a dia. Meu ano passado, basicamente, eu não tive vida social. E esse é o trabalho de jornalismo. É isso. Infelizmente, não tem muito pra onde correr. Porque enquanto as pessoas trabalham de segunda a sexta, a gente trabalha de quarta a domingo. Então, geralmente o jornalista, ele tem folga segundas e sextas. Isso quando não acontece alguma coisa. Eu fui convidado para ser entrevistado pela Uniswan, uma faculdade aqui no Rio, que fica